Bora, queridão, bora, queridona, aqui estou eu novamente, Rodinelli Mota, para trocar aprendizados com você. O papo de hoje é liderar é gritar com pessoas. Tá doido, Rodinelli? Você deve ter pensado isso aí. Olha só, eu já escutei isso, tá? Num dos nossos treinamentos, um jovem de liderança, claro, o treinamento, o jovem levantou a mão para falar e disse assim, olha só, eu tô amando isso aqui, porque para mim, liderar se resumia a gritar com pessoas. Você sabe por que ele afirmou isso? Porque o primeiro exemplo de liderança que a gente pode ter, né, na grande maioria dos casos, na grande maioria, não estou aqui generalizando, são os nossos pais. É o primeiro grande exemplo de liderança. E o pai dele, né, segundo relatos dele mesmo, o pai dele agia com esse estilo de gritar com as pessoas. Tudo se resolvia em gritar com as pessoas. Ele achava que usar do poder, explicitamente falando, é o que traria resultados. E então o pai dele agia assim, segundo ele, não só em casa, porque o pai dele também estava à frente de uma equipe na empresa, mas a oportunidade que ele tinha de ouvir sobre a atuação dele na empresa era esse mesmo cara, esse cara que achava que gritar com as pessoas era que resolvia. E às vezes a gente começa a entender que o que acontece, né? Nosso estilo de liderança, a gente tem que ter muito cuidado como é que a gente vai moldando isso, né? Eu não digo você ficar querendo copiar estilo de liderança, mas você pode moldar, né? Vamos pegar aqui Jesus Cristo como o maior modelo que todo mundo acredita, né? Eu costumo dizer que por mais que você não acredite em Jesus Cristo como Salvador, particularmente eu acredito, tá? Mas você não pode negar que o estilo de liderança de Jesus é o maior estilo de liderança e o melhor estilo de liderança, é o maior líder que já existiu, né? Um cara que influenciou 12 pessoas que até hoje influencia outras milhões de pessoas. Então, você pode se moldar, né, no estilo de liderança de Jesus ou pode se moldar no estilo de liderança de alguma outra pessoa que você conheça, pública, ou alguém que você trabalhou, você pode pegar como modelo isso aí, mas você começa a colocar a sua liderança em prática na medida que você vai exercendo isso, colocando em prática, exercendo isso, fazendo estudos sobre isso, exercícios, e você vai aprimorando o seu estilo de liderança, se encontrando com o que mais se encaixa para a sua liderança. Então, através do que a gente vê, ouve e sente, a gente vai estabelecendo crenças. E aí é esse cuidado que a gente precisa ter. Porque eu começo a acreditar que liderança pode ser gritar com as pessoas, porque era o que eu via, né? O que ele via na infância dele, o que ele ouvia na infância dele, o que ele sentia na infância dele, era que liderar era gritar com pessoas. E aí ele cresceu com isso. E ele disse que no primeiro trabalho dele, quando ele começou a trabalhar, e ele começou a assumir uma equipe com 3 pessoas. E ele achou que deveria gritar com essas pessoas para as coisas acontecerem. E adivinha só, é claro que ele não teve uma liderança eficaz. As pessoas começaram a rejeitá-lo, né? E eu não estou falando aqui de ser o líder bonzinho, o cara que, o bichinho, passa a mãozinha na cabeça, não é isso. Mas gritar não é liderar. Usar do poder, abusar desse poder não é liderar. Quando você passa a gritar, somente gritar, usar de poder com as pessoas, é porque parece que você não tem as outras habilidades e se escora, né? Se monta no gritar, no poder, no agredir, em colocar medo nas pessoas, porque você não tem as outras habilidades. Essa é a sensação que a gente tem às vezes, porque se eu uso só do poder, é claro que, infelizmente, as pessoas vão começar a se afastar. E eu costumo fazer a seguinte pergunta, né, para alguns líderes que dizem, poxa, saiu mais uma pessoa da minha empresa e tal, e eu pergunto, cara, a pessoa se demitiu da empresa ou das lideranças, né? E aí, se for ele o líder, deixa ele refletir, porque muitas vezes os colaboradores se demitem do líder, não é da empresa necessariamente, né? É o estilo de liderança que acaba não engajando, não fazendo comprar a ideia. Então, essa coisa de liderar gritar, ficou para trás. Antigamente se aplicava muito isso, se agia muito do poder. Fizemos uma live recente sobre o livro do Monge Executivo, né? E falamos lá que o livro fala de poder e autoridade. Então,
existe essa diferença, né? Você constrói essa autoridade diante do que você vai perpetuando com a equipe vai acreditando em você, e mesmo você não estando presente todos os dias, né? A equipe faz acontecer pela sua autoridade, não é pelo medo que você impõe, né? Pelo propósito que você criou, que você cria autoridade. Você cria um propósito lá dentro que as pessoas compram essa ideia através de construir relacionamentos enquanto as tarefas são executadas. Os relacionamentos precisam ser construídos, né? Então, gritar realmente não é a melhor saída para uma liderança eficaz. E a gente traz esse tema aqui porque, como é de um treinamento, de alguém que sentiu isso, pode ser também algo que você acredite que funciona. Mas também acredite em nós que temos aí toda essa experiência com liderança, e não é a melhor forma de você fazer a sua liderança eficaz, de você fazer a equipe engajar, de comprar ideia, gritar com pessoas, meio que um desespero de achar que eu preciso gritar, eu preciso botar medo para as coisas acontecerem, né? Não funciona assim. Nós temos exemplos de líderes que foram treinados por nós, que eles tem uma amiga, vou dar um exemplo aqui, essa eu posso dar o nome, a Irene Souza, ela relatou, teve um ente querido que ela perdeu recente, então ela teve que passar 2 dias ausentes, né? E aí ela disse, poxa, depois que eu voltei 2 dias, as coisas funcionaram melhor ainda do que se eu estivesse no polo, se eu estivesse na empresa. Olha só que poder tem isso, né? Quando ela entendeu que construir relacionamentos através de autoridade, você consegue engajar as pessoas. Então as coisas funcionaram, ela estava felicíssima, que se emocionou com o que tinha acontecido, porque ela estava ausente, 2 dias de pouco contato com o pessoal, mas as coisas aconteceram até melhor do que ela se estivesse lá, segundo o relato dela. Então, ela não é o poder que ela impõe, né? É uma pessoa de muito resultado, e a equipe dela tem muito resultado, porque não é o poder, não é o gritar com as pessoas que resolve, beleza? Espero que você tenha entendido isso. Qualquer coisa não tiver entendido, vai, manda um recado para nós aí, WhatsApp, e-mail, da forma que você quiser, e a gente vai trocando mais ideias, beleza? Recado dado, bora, vamos avançar. Abraço.